A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 5, a lição que traz como título O Lamento de Jó. Essa lição aqui faz parte aí da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020, essa revista maravilhosa que estamos estudando falando sobre Jó. Jó, esse homem de Deus que foi provado, né, e foi aprovado, né, provado e aprovado, um exemplo para nós que estamos estudando aqui sobre Jó, sobre todos os ensinamentos que este livro tem para a nossa vida. Então essa lição aqui, essa revista como um todo, ela é muito relevante, muitas aplicações práticas e um assunto que eu particularmente estou gostando muito de estudar, aplicar na minha vida e também ensinar. Você que está me acompanhando aí, se você for professor da EBD, eu creio também que você está sendo abençoado com este conteúdo, tá? Você com certeza está aprendendo, aplicando e também ensinando para os seus alunos. Nós estamos estudando aí seguindo uma sequência, então a gente vai falar agora do primeiro diálogo ali, né, na primeira fala de Jó. Jó ele vai expressar ali os seus sentimentos. A gente viu nas aulas anteriores sobre quem foi realmente Jó, a questão de Satanás, que ele perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, e, né, enfim, Jó passou por um problema muito sério mesmo de financeiro, né, com ele perdendo tudo, mas também um problema de saúde, porque ele foi tocado por Satanás ali para ter uma doença que até hoje não foi diagnosticada. Isso também consumiu muito a Jó. A gente falou da esposa de Jó também na aula anterior, tocamos nesse assunto. Estava ali a sua esposa também lhe auxiliando, também sofrendo juntamente com ele, e Jó, diante de tanto sofrimento, ele vai expressar aí a sua indignação com essa situação. A Jó não amaldiçoa a Deus, a gente vai ver aqui nessa lição sobre isso. Ele não amaldiçoa nenhuma pessoa, ninguém, né? Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. A gente vai entender isso aqui, muita gente fica com dúvida, né? Ah, porque Jó foi um homem paciente, um homem que esperou em Deus, e ao mesmo tempo parece que ele fica revoltado. Como pode isso? Como que a gente concilia isso? E essa lição ela vem trazer um esclarecimento sobre como que nós devemos nos comportar diante de um grande sofrimento. Será que eu tenho que me conformar simplesmente com o sofrimento, cruzar os braços e falar, não, tudo bem, é assim mesmo, e eu tenho que viver dessa forma? Ou eu posso ser inconformado com aquela situação e buscar a Deus algo diferente? Enfim, essa lição ela traz uma luz sobre esse tema. É claro que a gente não vai esgotar esse tema aqui, mas é um tema que a gente precisa debater e a gente precisa entender, saber aí como que o cristão, se o cristão passa ou não por sofrimento. A gente já viu isso em aulas anteriores, mas como que ele se comporta diante desse sofrimento, e se o comportamento de Jó foi um comportamento aprovado ou não por Deus. Então vamos lá. Antes de começar aqui a aula, né, eu quero falar do aplicativo do EBD em Foco. Nunca mais eu tinha falado do aplicativo, porque o aplicativo ele não estava muito bom, muitas pessoas estavam reclamando, e enfim, realmente tinha alguns probleminhas, e a gente fez uma atualização, procurou deixar ele de forma mais simples, tá? Um aplicativo assim que dá para você entrar, e se você, por exemplo, não é assinante do EBD em Foco para ter acesso aos slides, você pode baixar o aplicativo e pode acessar o nosso conteúdo gratuito, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio PDF, todo esse conteúdo disponível no aplicativo sem precisar cadastrar, sem precisar fazer login. Basta baixar o aplicativo e abrir. Você já encontra essa tela que está aqui, ó. No caso, quem é assinante precisa fazer o login e tem acesso ao slide. Você pode fazer o download do slide no aplicativo também. Antes nós tínhamos essa limitação que não fazia e agora faz. Então o aplicativo do EBD em Foco ele veio para facilitar a vida do professor da EBD com um conteúdo altamente relevante, conteúdo de qualidade, de adultos e jovens. É muito difícil encontrar conteúdo de jovens por aí, mas a gente tem também. E a gente tem os slides que você pode usar na sua igreja para ministrar uma aula diferenciada. É o slide que eu uso aqui para ministrar, aqui nesse vídeo. E tem aí o aula em áudio, enfim. Quem é assinante, por exemplo, tem o benefício de fazer download também do vídeo para assistir depois sem internet, tipo Netflix, né? A gente baixa o vídeo e depois, sem internet, a gente assiste o vídeo, baixa o áudio e assiste e ouve o áudio depois. Então é muito bom mesmo. Entra lá. Se você achar ruim
pode falar comigo, ó, não gostei, tem um negócio aqui que não tá legal. Então você pode entrar em contato comigo, tem o WhatsApp na descrição do vídeo, no nosso site. Enfim, você pode falar que não tá legal, que a gente procura melhorar. A gente tem o conteúdo em vários formatos, como eu falei, né, o slide em PowerPoint, aula em vídeo, áudio em PDF. E temos também, enviamos pelo WhatsApp, caso você tenha interesse. Então tá o número aí, 94 98409 2869. Tá? Você manda seu nome e sobrenome para esse número que eu coloco na lista de transmissão. Né? Dentro do aplicativo e dentro do site a gente tem também um treinamento para professores da EBD totalmente gratuito. Então você pode acessar aí o aplicativo ou o site que você vai ver esse curso. Então vamos lá, começando aqui o texto áureo. Né? O texto áureo diz assim, ó, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. Então esse versículo, no original do hebraico, ele é bem difícil de traduzir, tá? Ele é uma tradução um pouco complicada. Inclusive eu vou fazer um vídeo depois sobre tradução da Bíblia para tirar algumas dúvidas, porque na aula anterior muita gente ficou revoltado com a tradução da palavra Barak, que é abençoar, e foi traduzido como amaldiçoar. Então alguns começaram até a duvidar das escrituras. Então eu quero dizer para os irmãos que não é bem assim. Depois eu vou fazer um vídeo explicando. Esse versículo aqui também, ele tem uma complicação no hebraico, mas o sentido dele é isso aqui, né? Antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos derramam como água. É uma linguagem poética, mas tem que ser entendida de acordo com o seu contexto. Então a gente vai fazer isso nessa aula aqui. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. De fato, quem sofre, né, nessa vida vai se angustiar, vai se entristecer. Tá? Nós temos sentimentos, esses sentimentos têm que ser externados, sim. A Deus nos deu sentimentos para serem usados. A gente não tem que reprimir os sentimentos, a gente tem que expressá-los, mas temos que sempre ter esperança que Deus vai agir no momento certo. Então a nossa leitura bíblica em classe é Jó de 1 a 26, então essa leitura aqui é Jó capítulo 3, do 1 ao 26, tá? Corrigindo aí. Então todo o capítulo 3 você vai ler aí para entender melhor, mas nós vamos fazer referência aqui, tá? Eu pulei ali para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai fazer referência a esses versículos durante a aula. Então na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó, uma série de calamidades se abateu sobre ele, de forma catastrófica. A gente já viu isso aí, tá? Até falei no começo, já fiz até essa introdução no comecinho lá, né? De estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. O texto bíblico diz que eles ficaram 7 dias sem falar uma palavra sequer, olhando, contemplando aquilo, falando, pensando, né? Meu Deus, como isso pode acontecer com um homem? Como que um homem tão rico, tão próspero, tão saudável, com 10 filhos, pode chegar nessa situação? Uma situação realmente ali que, né, enfim, não tinha o que falar. Tá? Não adianta nem eu querer expressar aqui qual era a situação de Jó, porque eu não vivi isso lá. E quem viveu e viu, ficou sem palavras. Então foi algo realmente complicado. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio e com um lamento que veio do fundo da alma. Então Jó, ele rompe o silêncio e começa a fazer um lamento. Então ele fala, né, nesse lamento, Jó, ele mirou o dia do seu nascimento. Através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Então a gente vai estudar esse capítulo 3. Esse capítulo 3 ele vai ser dividido em 3 partes. Se você observar na sua Bíblia, né, são 3 divisões. Se você ler com detalhes, tem essas 3 divisões. A primeira divisão, que a gente pode chamar de perícope, né, que é um trecho que tem começo, meio e fim. Então a primeira divisão, ele questiona o seu nascimento. Por que eu nasci? Tá? Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoa a Deus, ele não amaldiçoa a si próprio, ele não amaldiçoa os sabeus, os caldeus, os seus amigos, a sua esposa. Não, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E na verdade, ele amaldiçoa os acontecimentos desse dia, para ser mais preciso, tá? Por que não nasci morto? Aqui a gente vai ver que não é uma defesa ao aborto, tá? Mas ele questiona assim, por que eu não, a partir do momento que minha mãe me concebeu, por que eu não morri logo no ventre da minha mãe, ou no momento de nascer eu não morri logo, enfim, quem sabe um aborto espontâneo. A gente vai ver isso aí com detalhes.
E por que continuo vivendo? Ele começa a questionar, Deus, agora eu estou nessa situação, e por que o Senhor permite que eu continue vivendo? Tá? Por que a morte não vem me levar? Mas em momento algum ele pensa em se matar. Então é bem interessante isso aqui, a gente vai ver com detalhes. Então nessa lição veremos a reação humana diante do sofrimento e perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Ou seja, que Satanás fez, que aconteceu de fato, que Satanás falou, que Jó ia amaldiçoar Deus se ele perdesse tudo e tal. Essa era a esperança de Satanás. Jó não fez isso, ele não deu esse gostinho para o inimigo. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois dele vinha o bem e também deveria vir o mal. Então, se Deus deu a vida para Jó, Deus poderia dar a morte para Jó. Tudo vinha de Deus. Tá? Jó ele não vai atribuir nada ao diabo, diferente de muitos crentes de hoje em dia, que fica atribuindo coisas tudo ao diabo. E Jó não, ele entendia que tudo estava debaixo da potente mão de Deus. Deus tinha domínio de todas as coisas, tem domínio de todas as coisas. Então até a morte era uma bênção vindo de Deus. Diante da situação que ele estava passando, a morte para ele seria uma bênção, mas ela teria que ser dada por Deus e não ele mesmo tirar a própria vida. Vamos lá, tópico 1. O primeiro lamento, por que nasci? Tá? Por que nasci? 1.1. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Então Jó, ele expressa o seu sentimento diante daquilo que estava passando, usando aqui uma linguagem poética. O escritor do livro de Jó resolveu registrar as palavras de Jó de uma forma poética, e nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do questionamento de Jó, por que nasci? E esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. O salmista também, Salmo 131, fala: das profundezas clamo a ti, Senhor. Você tem que ler o salmo todo para entender, mas mostra aqui um clamor a Deus, que vem do fundo da alma. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Ele fala assim: maldito seja o dia em que nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Olha só como é que um paralelo muito forte com Jó. Tá? Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou muito longe, muito alegre, quando disse: você é pai de um menino. Então Jeremias 20, 14 e 15 é muito parecido com o Jó capítulo 3 ali, que Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E muita gente fala: mas como pode um homem amaldiçoar o dia do seu nascimento? Isso não pode. Se a gente observar, o próprio Deus amaldiçoou a terra após a queda do homem. Ele fala: maldita seja a terra. Então, Deus não amaldiçoa o homem, tá? Isso a gente não vê Deus fazendo isso, lá em Gênesis capítulo 3. Tá? No capítulo 3, versículo 17, Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado, da situação que estava lá. Então a gente observa que tanto Jeremias quanto Jó amaldiçoando os acontecimentos do dia em que eles nasceram, devido à situação que eles estavam passando. Porque eles se viram numa situação onde a honra deles deixou de existir, perderam toda a honra. Diante da sociedade, da época, da cultura da época, principalmente a cultura de Jó, um homem ele tinha que ser honrado. E aí ele perde tudo, de repente ele não tem nada, e aí ele começa a questionar e falar: talvez seria melhor eu nem ter nascido. Tá? Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, porque ele está passando por um problema muito sério, muito forte, muito grande, Nesse sentido, o patriarca não estava sozinho em lamentar diante da dor. Então a gente observa que isso é comum nas Escrituras, o lamento diante da dor. O comentário que eu estou estudando, ele diz sobre Jó, ele fala que ele toca muito nesse assunto, dessa questão do sentimento que a pessoa tem no sofrimento. Tá? Tem um grupo que são os estoicos, na verdade é uma filosofia grega, que no caso os estoicos eles se esforçavam para que os sentimentos fossem reprimidos. Tá? Tem que reprimir todo o sentimento, somente a razão faz sentido. Então, diante do sofrimento, eu tenho que cruzar os braços e aceitar e simplesmente reprimir. Eu não tenho que chorar, eu não tenho que, lamentar,
tá? Eu simplesmente aceito. E diante de um sentimento de alegria, também os estoicos eles também reprimiam o sentimento de alegria. Então, essa filosofia é totalmente errada e contrária às escrituras. A Bíblia fala: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a gente tem essa orientação bíblica que nós temos sim que expressar diante das situações os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então Jó estava fazendo isso, ele estava simplesmente mostrando que ele é um ser humano, ele é uma pessoa que está passando por uma situação difícil e que agora ele não está conformado com essa situação, apesar dele reconhecer que tudo isso vem de Deus. Tudo vem de Deus, ele confia em Deus, mas ele não vê o sofrimento como o padrão da vida. Eu tenho que viver sofrendo porque senão não é bom. Tem gente que pensa assim, tem gente que acha que a vida só faz sentido se sofrer, mas eu estou falando isso desde a primeira aula. Tá? O sofrimento não é o padrão da vida. Tá? Deus ele quer o melhor para nós. O sofrimento acontece diante de por vários motivos, né? A gente sabe que o pecado no mundo afetou tudo que acontece nesse mundo, então realmente a gente vai sofrer por causa do pecado. Às vezes, no caso, a gente sofre também porque Deus tem algo a tratar conosco para que nós possamos melhorar, porque lá na frente Deus tem algo melhor para nós, mas o sofrimento não deve ser o padrão e o cristão ele pode sim lamentar diante do sofrimento, questionar e buscar a Deus, saber, quem sabe, o motivo, né? Jó pergunta o motivo, Deus não fala para ele, mas ele pergunta, tá? Os amigos de Jó tentam dizer para Jó o motivo dele estar sofrendo. Quando Deus fala com Jó, se a gente observar, Deus não mostra para Jó, Deus não dá uma resposta para Jó. No final das contas, Jó é abençoado, tá? Mas tudo isso está diante da potente mão de Deus. 1.2. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoa Deus como Satanás previra. Tá? Jó 1.11, Satanás fala assim, ó: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então essa era a esperança de Satanás, tá? Que Jó fosse amaldiçoar a Deus. Mas em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e não a Deus. Então fique bem claro isso. Em momento algum Jó amaldiçoa a Deus fazendo o que Satanás, né, queria que ele fizesse. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia de seu nascimento, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Então ele fala assim, né, aquele dia em que eu nasci não deveria ser um dia de alegria, é um dia de tristeza, um dia de luto, baseado no que ele estava vivendo, na situação em que ele estava vivendo, o que ele estava passando. Então, para o homem de uso, esse dia teria de ser apagado da memória, ninguém deveria se lembrar dele. Não é assim que muitas vezes nos sentimos, um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Tá? Então aqui o escritor da revista está colocando uma aplicação para nós, no sentido de que às vezes a gente vive um dia que as coisas só vão de mal a pior. E quando termina esse dia, a gente fala, meu Deus, esse dia nunca deveria ter existido. Tá? A gente pensa dessa forma também. Então faz parte do ser humano questionar essas coisas. 1.3. Que em vez da ordem, viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Então ele quer que esse dia caia no esquecimento por completo. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Jó 3, 4, 5 fala assim, transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Clame-no de volta as trevas e a mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Então aqui ele vai clamar por uma escuridão total, por trevas, porque aquele dia, o dia que ele nasceu, ali viria um homem que um dia iria sofrer. Ali viria um homem que um dia iria passar por um problema muito grande. Então, diante desse sofrimento muito grande que Jó está passando, ele começa a amaldiçoar esse dia, o dia que ele nasceu, e clamar para que venha trevas sobre esse dia, e não luz. Né? Trevas é coisa ruim, tá? A luz é coisa boa. Então, ele vai falar isso. E por quê? Por que Jó vai falar isso? Porque em vez de paz veio a dor, em vez de ordem, o caos. Então Jó estava realmente passando por um problema muito sério. Ele estava passando por
né, vivendo caos total na sua vida, uma dor que não tem palavras para medir. E ele estava diante dessa situação e por esse motivo ele vai questionar e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Esse raciocínio já menciona a imagem do Leviatã. Ele fala assim: amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Jó 3:8. A palavra Leviatã aqui é basicamente uma transliteração do hebraico, né? Leviatã mesmo no hebraico. E algumas traduções, algumas bíblias traduzem a palavra Leviatã, mas nós não sabemos de fato o que ela significa. Na mitologia oriental, ela pode representar um dragão, uma serpente, um crocodilo. Às vezes, né, algumas bíblias traduzem como crocodilo, mas a gente não sabe exatamente. Segundo a cultura, os escritos que a gente tem dos antigos, era um monstro marinho, tá? Mas que monstro marinho era esse, a gente não sabe, né? Então esse famoso assombroso animal marinho simbolizava o caos, tá? Eu coloquei uma imagem qualquer aqui, não significa que essa é a imagem do Leviatã, tá? Mas a imagem que Jó tinha em mente é que o Leviatã, esse monstro marinho, ele seria capaz, assim, de, quem sabe, consumir, né, o dia em que ele nasceu. Então, por isso que ele fala, né, atiçar, invocar o Leviatã, porque, né, ele é o símbolo do caos, de tudo aquilo que tem a ver com destruição. Tá? O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso em que estava vivendo. Então, ele recorre à imagem do Leviatã, que fazia parte da época ali, no caso, da cultura da época, da mitologia da época, das histórias da época. Então, ele invoca essa imagem do Leviatã, tá? Porque justamente era o que ele estava passando, ele estava vivendo no caos. Então a lógica é simples, né? De acordo com o escritor da revista, simples, né? Mas não é tão simples assim não. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo. Então seria mais ou menos isso. O que Jó está falando é, se aquele dia não existisse, eu não nasceria, tá? E se eu não nascesse, eu não estaria passando por tudo isso. Então Jó justamente está nessa lógica, tá? Seria melhor eu não ter nascido para eu nascer e passar por toda essa situação. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia. Tá? O cristão hoje, que tem aqui o conhecimento de Cristo, que está com Cristo, ele também passa por angústia, passa por tribulação, mas nós temos Cristo para olhar. Tá? Cristo também passou por angústia, ele passou por tribulação, ele clamou diante de situações difíceis, ele orou. Então ele é o nosso maior exemplo. Olhe para Cristo diante de qualquer problema que você estiver passando, né? Aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Que fique bem claro que o lamento, o sofrimento, a dor, expressar sentimentos, isso faz parte sim, né, da vida, faz parte do ser humano, ele pode fazer isso. A diferença do ímpio para o salvo é que o ímpio faz isso sem esperança, mas nós fazemos isso aos pés da cruz, clamando a Cristo e confiando que Ele pode nos consolar, olhando para Ele, porque Ele passou por tudo que nós estamos passando. Não tem nenhum sofrimento que alguém possa passar que Cristo não tenha passado algo pior. O sofrimento de Cristo foi pior do que o sofrimento de Jó. Tá? A gente não tem tempo aqui para explorar isso, quem sabe eu posso falar um pouco mais disso no vídeo de destaque. Mas eu posso garantir que o que Cristo passou foi pior do que o Jó passou. E Cristo também suportou tudo. Então nós temos que olhar para Jesus e confiar nele e seguir o seu exemplo. Tópico 2. Segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Tá? Jó vai continuar aí, né, questionando isso. Né? Então, descansando em paz, 2.1. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Então ele tem uma mudança aí. Tá? Se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que muda um pouco o foco. Tá? Então ele para de amaldiçoar o dia e começa a reclamar e questionar sobre o seu nascimento em si. Tá? A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto, né, teria sido melhor do que existir naquelas condições. O versículo 11 e 12 do capítulo 3, ele fala: por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Então Jó ele começa, né, a questionar agora a partir do seu nascimento. Né? Por que estava lá minha mãe para me amamentar? Estava lá alguém para dar notícia que veio um menino ao mundo? Por que isso aconteceu? Se eu morresse, se eu nascesse morto, não seria mais interessante?
Então era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Jó só tem em mente a tribulação que ele está passando. Tá? Ele está procurando algum meio, alguma coisa para falar assim, olha, o que poderia ter acontecido para eu não passar por tudo isso? Tá? Já que Deus ia derramar isso sobre mim de qualquer forma, então por que ele não me matou logo no nascimento? Tá? Essas palavras de Jó revelam uma coisa, né? Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. É isso que ele queria. Tá? Ele não está conformado com o sofrimento. Ele não acha que aquilo é o padrão. Tá? Ele quer simplesmente se libertar, ele quer descansar desse sofrimento. Para ele a morte era uma forma de descansar em paz. Tá? O versículo 13 fala assim, agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Então aqui ele simplesmente coloca a morte como descanso de todas as mazelas e sofrimentos dessa vida. 2.2. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida em que seu sofrimento ganha intensidade. Então o tempo vai passando, a situação vai piorando, a sua doença vai se piorando mais ainda, ele vai sofrendo cada vez mais e ele continua a questionar. Ele continua com o seu argumento da não existência. Porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Então ele está falando disso, né? Será que se eu nascesse morto não era melhor que já me sepultava? Eu já ia logo para o descanso? Ele está convencido de que se não tivesse tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Tá? Simplesmente ele teria morrido logo e o sofrimento que ele está passando agora, esse sofrimento seria um sofrimento inexistente, tá? Porque ele não existiu. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Tá? Mais uma vez, o versículo 16, ele fala aí como criança abortada. A palavra nefel aqui, do hebraico, possui o sentido de aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6.3 e Salmo 58.8. Então aqui ele não está falando, ele não está fazendo uma apologia ao aborto, que a mãe dele deveria abortar, ou que as mulheres deveriam abortar caso elas imaginassem que seus filhos passassem por sofrimento. Eu vou ter um filho, eu sou pobre, meu filho pode sofrer muito, então é melhor eu abortar. Não é isso, tá? Jó não está fazendo uma defesa ao aborto, diante de uma possível, provável dificuldade na vida lá na frente. Não é isso, ele simplesmente está falando de um aborto espontâneo. Por que o próprio Deus não fez com que ele nascesse morto? Seria mais ou menos nesse sentido, que acontecesse um aborto espontâneo, não um aborto causado. Então aqui, no caso, ele está usando isso no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Simplesmente é uma metáfora, porque se ele não nascesse, ele não passaria por nenhum tipo de sofrimento. Então, no lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo de tribulação. Então, em vez dele ter sido abortado, um aborto espontâneo, ele nasce e, de repente, ele se encontra ali diante dos seus amigos, lhe acusando, com cacos de telha, coçando as suas feridas e sem nenhum bem e sem nenhum filho. Então, ele está passando por um problema muito sério e, diante dessa situação, realmente, ele preferiria não ter nascido. O raciocínio é claro, para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. A gente sempre vai olhar dessa forma para o livro de Jó, não fazendo nenhuma especulação da vida após a morte. Tá? No livro de Jó, ele não fala de céu, ele não fala de inferno, tá? A gente não observa essa questão de céu e inferno, ou que ele está esperando como é que se diz assim, uma recompensa lá no futuro, tá? Um julgamento no porvir. Não. Jó, ele quer ter aqui na Terra, tá? Ele tá pensando aqui na Terra. É assim, é uma situação complicada, mas é que nós cristãos, muitas vezes, a gente pensa muito na eternidade, pensa muito no céu e esquecemos que tem uma vida aqui nessa Terra. Então, toda vez que tem um sofrimento, a gente fala assim, não, mas um dia eu vou para o céu, tá? Um dia eu vou para o céu, um dia eu vou para o céu. E Jó, ele não está pensando nisso, ele não está pensando nas recompensas do céu. Tá? Ele está falando assim, se fosse para eu sofrer aqui nessa terra, então talvez seria melhor nem ter nascido. Pode ser pelo fato de que Jó não tinha uma revelação completa da vida após a morte, então ele
Ele não deseja, ele não almeja, porque ele não tem essa revelação de forma plena. De certa forma, a gente vê que ele tem uma esperança, sim, na vida após a morte. Tá? Ele tem essa esperança de uma vida boa após a morte, mas ele não usa essa esperança da vida após a morte como um escape para a vida presente. Tá? Ele não usa essa esperança. Então, por esse motivo que ele fala dele ter nascido morto, porque ele nem sequer passaria por toda essa tribulação. Tá? Então, ele fala assim, não, aqui nessa terra eu deveria viver bem. Tá? Eu deveria viver bem aqui nessa terra, mesmo diante de tudo que acontece de ruim, mas eu deveria viver bem, não está passando por esse momento de angústia tão grande assim. Então, se for para eu viver dessa forma, talvez seria melhor eu morrer. Mas a gente não observa Jó pensando nesse benefício lá da vida após a morte, no futuro. Tá? Ele está pensando na morte, no descanso do sofrimento. E voltando aqui falando dessa questão de nós enfatizarmos muito o céu, as grandezas do céu, eu já vi uma história, né, de alguém que evangelizava criança e estava falando do céu, das maravilhas e tal, que não vai ter sofrimento. E a criança falou, olha, eu queria morrer hoje. Tá? E a professora que estava ensinando ficou, meu Deus, né, como assim a criança quer morrer hoje? Ela fala, não, porque na minha casa não tem comida, e você falou que no céu vai ter comida à vontade, na minha casa não tem paz, lá no céu vai ter paz. Na minha casa só tem sofrimento, só tem briga, lá no céu vai ter só paz, né, só alegria, né, não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Então, essa criança, ela foi pintada um quadro para essa criança de que só no céu é bom, e aqui na terra nunca é bom. Então, a criança começou a pensar como Jó, então, peraí, então é melhor eu morrer, porque já que eu não vou ter nada bom aqui nessa vida, e a gente tem que pensar assim, lá no céu é bom, é maravilhoso, é tudo perfeito, mas enquanto eu não chegar lá, eu tenho que viver aqui nessa terra. E como que eu faço para viver bem aqui nessa terra? É claro, eu tenho que estar com Jesus, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que procurar viver a prática do Evangelho, né? E diante de tudo isso, a gente tem que lutar sim, né, para um mundo melhor, para viver bem aqui nessa terra. Não é teologia da prosperidade, não é isso que eu estou falando, mas a gente tem uma vida aqui nessa terra. Tá? A gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que ir no médico, a gente tem que procurar ter uma boa alimentação, a gente tem que cuidar da natureza, preservar o meio ambiente, que é o meio que a gente vive, a gente tem que se qualificar para ter um bom emprego. Então a gente tem que viver a vida cristã na prática aqui nessa terra. Né? Não é só pensar no céu, porque senão a gente cruza os braços e espera a morte, não é bem assim. Tá? Jó, na situação que ele estava, realmente ele começa a almejar a morte porque ele não tinha condições de trabalhar. Tá? Se Jó não tivesse perdido a sua saúde, Jó recuperaria tudo que ele perdeu trabalhando. Ele falava assim, perdi tudo, mas eu tenho saúde. Então eu vou trabalhar, eu vou ter mais filhos, eu vou continuar trabalhando, eu vou recuperar meus bens através do trabalho. Tá? Porque ele tinha saúde, mas ele estava numa situação que nem saúde ele tinha. Então o lamento de Jó é baseado mais nisso, porque nem sequer saúde ele tinha para trabalhar, para se esforçar, para fazer alguma coisa diferente aqui nessa vida. Tá? Então Jó almeja a morte, né, baseado no que ele está numa situação que ele não pode fazer nada. Agora você, que está passando por um momento difícil, um momento de sofrimento, mas você tem saúde, vai lá, né, batalha, não se entregue. Tá? É diante de uma situação que a pessoa às vezes não tem nem saúde, ela começa até a almejar a morte. Agora tem gente que perde um emprego e já começa a querer desejar morrer, não faz sentido, né? Peraí, porque Jó almejou a morte e eu perdi meu emprego, eu também quero isso. Não, peraí, né? Vamos lá e vamos buscar né, usar o que nós temos para viver aqui nessa terra e da melhor maneira possível. Acho que eu divaguei um pouco, né? Eu peço desculpas por isso, mas eu acredito que é necessário falar isso para que, né, quem sabe, alguém que está me ouvindo e está passando por uma situação assim. 2.3. Uma realidade para o cristão. No Novo Testamento, está um errinho aqui, né, de digitação, noto, né? Vou corrigir depois desses erros. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. O que diz em Filipenses 4,12? Paulo falando lá, né? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Isso aqui é a tradução da NVI, e Paulo está falando que ele aprendeu a viver em qualquer situação. E depois ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
O que Paulo está querendo dizer é que em Cristo eu posso suportar todas as coisas. Em Cristo eu posso ter abundância, mas eu também posso passar necessidade. Tá? Mas eu estou em Cristo, então eu suporto a situação. Tá? Às vezes eu estou bem alimentado, às vezes eu estou com fome, mas eu estou em Cristo, então eu suporto essa situação. Então o que Paulo está querendo dizer é que mesmo diante das dificuldades, quem está em Cristo consegue suportar. Tá? Então, nessa vida vamos sofrer, vamos ter dificuldades, sim, vamos ter dificuldades, vamos sofrer. Às vezes vamos desejar a morte, sim, mas nós temos que suportar todas as coisas em Cristo. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. João 16:33, Jesus fala: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, diante das aflições, das dificuldades, a diferença do crente para o ímpio é que o crente está em Cristo. Ele olha para Cristo, ele confia em Cristo, ele tem forças para continuar lutando e para continuar vivendo nesse mundo de aflições. É por isso que o ímpio se mata, por isso que o ímpio comete um crime lá qualquer, às vezes começa a roubar, vai usar droga. Mas o crente está em Cristo, diante da aflição, ele consegue suportar todas as coisas. Tá? Porque Jesus já falou que nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Quando eu estou falando que nós temos uma vida aqui nessa terra, que nós temos que batalhar, que nós temos que procurar vencer, eu não estou divagando aqui de forma aleatória. Eu estou baseado nas Escrituras, principalmente no que Cristo falou. Ele venceu o mundo, porque ele tinha um propósito, e diante desse propósito ele foi até o fim. E nós, como crentes, como cristãos, nós temos propósitos aqui nesse mundo. Às vezes um propósito ligado à obra de Deus de forma direta, às vezes um propósito que não é ligado à obra de Deus, um propósito, né, mais assim voltado para uma outra coisa, mas de forma indireta está ligado à obra de Deus. Tá? Então todos nós temos um propósito aqui nessa terra. E se nós colocarmos isso em mente e continuar lutando por esse propósito, nós vamos vencer, tá? Mas em Cristo, confiando em Cristo. Terceiro tópico, né, terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Então, mais uma vez aqui, né, Jó vai começar a questionar a questão da vida. Vale a pena viver? Nessa terceira seção do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Então, Jó, ele faz essa pergunta, né? Por que que eu tenho vida? Eu sou um amargurado de ânimo, eu sou um miserável, eu sou uma pessoa que está aqui numa situação difícil. E por que que eu tenho vida? Por que que eu não morro logo? Tá? Então, outras perguntas de Jó, né? Enfim, desde o começo ele começa a questionar, né? Por que houve joelhos para receberem e seios para me amamentar? Isso aí a gente já falou, né? Depois ele falou, por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Então a gente já falou desse aí também. E agora, né? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas, né? O versículo 23. Então Jó, ele faz esses questionamentos. Primeiro, antes dele nascer, né? Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Depois ele, né, questiona ali por que ele não nasceu logo morto. E depois, agora, ele fala assim, agora já que eu nasci, já que eu estou vivendo tudo isso, tá? Já que eu estou aqui nessa situação, e aí, Deus, por que que eu não morro agora? Tá? Então aqui Jó, ele entende, né, que a própria morte é algo que vem de Deus. Por que se dá luz ao miserável? Né? A palavra miserável aqui, Amael, né, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Então aqui no caso de Jó, ele coloca uma situação em alguém que está incapacitado. Tá? Ele está numa doença, com uma doença ele está incapacitado. Então tem gente que está, né, com qualquer coisinha aí já começa, né, a murmurar, a lamentar. Tá? A gente coloca o caso de Jó como um caso extremo mesmo. Tá? Um caso muito extremo. Então a gente tem que ter muito cuidado para não, qualquer coisinha já começar, vou seguir o exemplo de Jó. Não, peraí. Jó, a palavra aqui, miserável, que está falando aqui, porque dá luz ao miserável, tá? E vida aos amargurados de ânimo. No caso aqui, ele realmente está falando de uma coisa assim, bem, bem profunda mesmo, alguém que está incapaz de fazer qualquer coisa. Então, em outras palavras, né, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Então ele está numa situação em que está difícil continuar vivendo. Sem o favor de Deus, 3.2, Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus ou encobriu? Tá? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Tá? Por que que eu estou passando tudo isso? Por que que eu tenho vida ainda? É claro que ele não está entendendo.
E aquele negócio que eu estou falando desde o começo, não importa o que causou o sofrimento, a gente tem que se perguntar qual é o objetivo do sofrimento. Então o Jó está pensando nisso. Deus, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor tem para mim lá na frente? Tá? O que está coberto aí que eu não estou enxergando? Então essa pergunta que busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Então por que Deus permite o sofrimento? O que Deus tem aí para me dar lá na frente? Tá? Aqui há um paralelo com Provérbios 4,18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até seu dia perfeito. Então a palavra caminho aí do hebraico, derek, se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. Então o caminho do justo é o caminho de sabedoria, é onde Deus vai nos guiar para nos dar o melhor. Então para o patriarca esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu ele para o caminho do sofrimento. Então se, enfim, eu sou um justo, eu estou no caminho de Deus, eu deveria viver bem? Tá, de acordo com o pensamento de muitos, sim. Mas aí de repente veio o sofrimento. Mas espera aí, então se veio o sofrimento, qual o propósito de Deus nesse sofrimento? Então Jó ele não tinha resposta para isso. Ele não sabia por que ele estava sofrendo. 3.3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó. E realmente passamos por problemas sérios, ficamos desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Tá? Assim como Jó, muitas vezes nós não entendemos. Na verdade, na maioria das vezes, eu creio que nós não sabemos o motivo do sofrimento, das dificuldades, das tribulações. A gente não sabe por que aquilo específico está acontecendo com a nossa vida. Então Jó também não sabia. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses 3:1-2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, o conselho do apóstolo Paulo é: olhe para Cristo, olhe para o alto, olhe para Ele. Tá? Somente Ele pode mostrar todas as coisas, somente Ele pode nos dar a direção. Então, só olhando para Cristo é que nós vamos obter resposta. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, mesmo no sofrimento, nós vamos adquirir aí sabedoria, maturidade, vamos ter um conhecimento mais profundo de Cristo e entender o motivo de estarmos passando por essa situação difícil. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Então ele não fez questão de culpar a Deus por algo. Na verdade, ele atribui a Deus aí o poder de agir do jeito que ele quiser, a soberania divina. Então ele fala que veio de Deus o bem, mas vem de Deus o mal. Tá? Até a própria morte, que ele vai questionar aqui porque ele está vivo, ele entende que até a própria morte é uma bênção de Deus. É difícil até falar que a morte é uma bênção, mas o próprio Deus é dono da vida, tá? Ele dá e ele tira a hora que ele quer. Então a gente sabe disso, e Jó entendia isso muito bem. Tá? Ele entende que ele não vai tirar a própria vida, porque a vida é sagrada, ele não quer se matar, mas ele entende que se ele tiver de morrer, é Deus que vai fazer ele morrer. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor, que apenas contempla, sem, contudo, participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, e principalmente quando se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Tá? Então aqui, um homem que não reprime os seus sentimentos, que expressa os seus sentimentos, que expressa as suas emoções, mas que confia em Deus. Ele se dirige a Deus confiando que Deus pode, assim, ouvi-lo e Deus pode responder. E, de fato, Deus faz isso lá na frente, lá no final do livro, a gente vê que Deus fala diretamente com Jó. Então, Jó é um grande exemplo para nós, é um exemplo de ser humano, uma pessoa que passou por um problema difícil, mas que suportou tudo e teve paciência e perseverança. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, espero que você tenha compreendido o assunto. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos seus comentários, A gente tem aqui as perguntas também para quem vai usar o slide na igreja. Tá? Não deixe de acessar aí o site, o aplicativo. Estamos aqui para oferecer o melhor
aí para você que é professor do EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.